Boa tarde. Tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar de 3 resultados importantíssimos, tá? Dessa primeira parte do nosso curso. Vamos falar de teorema do confronto, teorema do valor intermediário e limite fundamental trigonométrico, ver quais são esses resultados, suas principais aplicações e tudo mais, tá? Então a aula de hoje é muito importante, gente, até porque esses resultados que nós veremos hoje, nós continuaremos usando esses resultados no decorrer do nosso curso. Como eu conversei com vocês na aula passada, essa primeira parte do curso, que é a parte de limites, ela se preocupa em meio que adquirir ferramentas, né? Nós vamos formar um arsenal de ferramentas que nos possibilitem calcular limites de funções, tá? Então, esses são resultados também, teorema do confronto e limite fundamental trigonométrico, que nós iremos ver, são ferramentas que nos servem basicamente para resolver certos tipos de limites. Aí esses limites vão nos ajudar, principalmente quando nós começarmos a estudar derivadas, tá? E a gente vai entender que a derivada é um limite e tudo mais. Então é muito importante e como sexta nós temos prova, esses 3 resultados de hoje vão estar na tua prova sexta, então prestem bastante atenção, tirem dúvidas, tá? E resolvam exercícios. Então o primeiro resultado é esse teorema, tá? Um teorema muito importante, chamado teorema do confronto ou teorema do sanduíche, e já a gente vai entender o porquê desse nome, tá? Ele diz o seguinte, ó, se essas desigualdades acontecem, f de x menor ou igual que g de x, menor ou igual que h de x, para todo x em um certo intervalo aberto contendo um ponto P, e aí esse ponto P pode ou não estar no intervalo, tá? Então, exceto possivelmente esse ponto P, e os limites dessas funções aqui, ó, dos extremos, o limite da f e o limite da h, são iguais a um certo número L. Eles são iguais entre si e são iguais a um número real L. Se essas coisas acontecem, isso aqui são as hipóteses do meu teorema. Se essa hipótese toda acontece, então eu posso concluir que o limite da função que está no meio também converge para esse mesmo número. Tá? Então, se isso aqui acontece em torno do ponto P, que é onde o limite vai tender, o x vai tender, e o limite das funções das extremidades convergem, são iguais e convergem para o mesmo valor, então não tem jeito, a do meio também vai convergir para o mesmo valor. Tá? Deixa eu mostrar um desenhozinho para você entender mais ou menos o que está acontecendo aqui. Ó. Então imagina que aqui está o ponto P. Tá? Aqui eu tenho uma função h aqui, eu não sei como é o comportamento dela. Tá? Essa daqui é a função h. Aqui por baixo eu tenho a função, aliás, essa daqui é a função f, tá? Não, vou deixar h mesmo. Por baixo a função f de verde, tá? E a função g, ela fica espremida entre as duas perto do ponto P. Perto do ponto P, o intervalo aberto contendo P, isso aqui acontece. Eu não sei como a g vem antes do ponto P, mas quando chega perto do ponto, a g fica entre as outras duas, tá? Então essa daqui é a g. Ok? Então aqui próximo do ponto P, vou colocar um intervalinho aqui. Olha só para essa faixa aqui, ó. Perto desse ponto P, a função h ela fica mais acima, a e fica mais embaixo e a g fica espremida entre as duas, de modo que essa desigualdade é satisfeita. Tudo bem? E aí, quando o x tende a P, tanto pela direita quanto pela esquerda, o limite da função mais em cima, nesse intervalo, tende a um certo número aqui que eu chamei de L.
E o limite da de baixo, que é a f, também tende a esse mesmo número L. Visualmente falando, que conclusão eu posso tirar sobre o limite da função que está espremida entre as duas? Ele vai convergir para o mesmo valor. Então parece bem lógico que isso aconteça, tá bom? Já que perto desse ponto a função g está espremida entre a f e a h, e o limite da f e da h, quando x tende ao ponto P, é esse número L, então como a g está espremida entre as duas, então o limite dela também vai convergir para esse mesmo valor. Tá bom? Então basicamente é isso que diz o teorema do confronto, mas a gente precisa demonstrar isso, né? Eu não costumo ficar demonstrando todos os resultados, mas alguns que são mais didáticos, mais simples de vocês entenderem, eu gosto de demonstrar, até para a gente não esquecer jamais as definições que nós começamos a usar, tá? Vamos lembrar uma coisa, o seguinte, qual é a definição de limite de uma função, né? Nós temos o seguinte, ó. Dizer que o limite da função f de x, quando x tende ao ponto P, é igual a um certo número L, isso equivale a dizer que para todo epsilon maior que zero, vai existir um delta. Esse delta é o delta da função f. Como são três funções, eu vou dizer que esse é o delta da função f, tá? Um delta da função f maior que zero, tal que, se isso aqui acontece, ó, então isso aqui acontece. Eu vou escrever assim para ficar mais fácil. L mais epsilon e L menos epsilon. É aquela historinha da faixa que eu já falei para vocês. Se eu pegar uma faixazinha aqui de centro em L e raio epsilon, pego uma faixa aqui. Então, como o limite da f é igual a L, eu encontro uma faixa aqui de raio delta f. Então aqui vai ser menos delta f e aqui delta f. De modo que todo mundo que está aqui, a imagem deles cai nessa faixa. Isso que quer dizer que o limite da f de x quando x tende a p é igual a L. Tá? De modo totalmente análogo, dizer que o limite da função h de x quando x tende a p é igual a L é equivalente a dizer o seguinte, ó, que para todo epsilon positivo, vai existir um delta da h agora, tá? Referente à função h, tal que, quando isso aqui acontece, isso aqui acontece. Agora para a função h fica entre L mais epsilon e L menos epsilon, tá? Então se eu pegar um epsilon qualquer aqui, eu vou encontrar um intervalo que satisfaz a propriedade para a função f e vou encontrar um outro intervalo que satisfaz a propriedade para a função h. Tudo bem? E além disso, eu tenho uma terceira hipótese. Eu sei que isso aqui acontece para todo x em intervalos próximos do ponto, contendo o ponto P, tá? Então, eu posso dizer que existe um delta, eu vou chamar de delta zero, positivo, tal que isso aqui acontece, ó. Sempre que o x está em um intervalinho aberto contendo o ponto P, exceto possivelmente ele, isso aqui acontece. A função f vai ser menor do que ou igual à função g, vai ser menor ou igual que a função h. Concorda? Tá bom? Bem aqui, perto do ponto P, eu vou ter o intervalo. Até colocar de outra cor. Eu vou ter um intervalo, tal que todo mundo que está aqui satisfaz essa propriedade. A f fica abaixo da g e a g fica abaixo da h. Tudo bem até aí? Então são essas três hipóteses. Limite da f é igual a L, então isso aqui é verdade. O limite da h é igual a L, então isso aqui também é verdade. Vai existir um delta para f e um delta para h.
que satisfaz a propriedade. E também existe um delta que eu estou chamando de delta zero, que é delta zero. Então, que sempre que x está nesse intervalo, isso aqui acontece. Então, se eu ampliar aquilo ali, está acontecendo algo mais ou menos assim, ó. Está aqui o ponto P. E aí, para a função f, eu tenho um intervalinho que satisfaz a propriedade. Aqui eu tenho o delta da f. Tudo bem? Para a função h, eu tenho um outro intervalinho que também satisfaz a propriedade. Eu não sei se esse delta é maior ou menor que o delta da f. Tá? Eu não sei. Eu vou colocar aqui maior, não tem problema. Tá? Esse aqui é o delta da h. Ok? E eu tenho um outro delta, o delta zero. Eu também não sei se ele é maior ou menor que esses outros dois deltas, tá? Eu vou colocar aqui ele no intermediário aqui. Esse aqui, ó, daqui para cá é o delta zero, daqui para cá é o delta zero. Então eu tenho três deltas. Para cá é o delta da f, que satisfaz a propriedade da f. Para cá o delta da h, que satisfaz as propriedades de limite para h. E aqui o delta zero, que satisfaz essa desigualdade aqui. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tomar um delta como sendo o menor de todos, o mínimo desses três caras. Delta zero, delta f, delta h. Ok? Eu vou tomar, eu não sei qual é o maior que o outro, quem é menor que o outro, mas eu vou tomar o menor dos três. Vai ter um que é menor do que todos os outros, certo? Se eu tomar o menor de todos, o que vai acontecer, gente? Por exemplo, vamos supor que esse aqui, ó, é o menor de todos, como está no desenho, o delta da f. Então a propriedade da f vai estar satisfeita, concorda? Como ele está contido nesse intervalo do delta zero, então essa propriedade também vai estar satisfeita para esse delta. E como ele está contido nesse outro intervalo, que é o delta da h, então ele também vai satisfazer a propriedade da h. Então o menor dos deltas automaticamente satisfaz todas as três hipóteses. Tá claro? Por isso que eu vou tomar o mínimo. Dessa forma, assim, se esse cara satisfaz todos, então acontece o seguinte, ó. Sempre que o x estiver no intervalinho que contém esse delta, que é o menor de todos, vai acontecer as três coisas. Deixa eu gravar aqui. Isso aqui tem que acontecer, isso aqui tem que acontecer, e isso aqui tem que acontecer. Tudo bem? Então eu vou escrever isso, ó. Vai acontecer o seguinte, ó. L menos epsilon tem que ser menor. Essa parte tem que ser satisfeita. Então eu vou colocar f de x. L menos epsilon tem que ser menor que f de x, certo? Agora, como f de x é menor que g, que por sua vez é menor que h, então eu vou colocar isso aqui também, ó. Menor ou igual que g, menor ou igual que h. E aqui o h é menor que L mais epsilon. Então eu vou colocar aqui h menor que L mais epsilon. Então olha só o que está acontecendo. Isso aqui vai implicar que L menos epsilon é menor. Como o g está entre f e h, eu vou pôr agora só o g. E g, por sua vez, é menor que L mais epsilon. Então eu encontrei um delta, tal que sempre que x está entre p menos delta e p mais delta, a g vai estar entre L menos epsilon e L mais epsilon. Ou seja, a g vai estar na faixa também. Se está na faixa, isso significa então que o limite da g, quando x tende ao ponto P, também é igual a esse número L. Tá? Portanto, essa é a demonstraçãozinha do teorema. Então, acabei de mostrar aqui, se isso acontece, isso acontece e isso acontece, basta que eu tome o menor dos três deltas. As três propriedades estarão satisfeitas e, portanto, eu concluo
que isso implica nisso. E concluir que isso implica nisso é concluir que o limite da função g é igual a L. Tudo bem? Ok? Então agora está demonstrar alguma dúvida na demonstração? Uma demonstração bem simples, tá? A questão é só a ideia daquele delta. Tudo bem? Que tomar essa prática, quando a gente trabalha demonstrações por epsilon e delta, a ideia de pegar o menor dos deltas sempre surge, tá? Mas agora o importante é o seguinte, que já que o teorema está demonstrado, a gente sabe que ele é verdadeiro, a gente começa a usar ele para resolver certos limites, tá? E como é, professor, que a gente vai usar esse teorema para resolver limites? Quais são os tipos de limites que nós vamos calcular através dele? Esse aí do slide, por exemplo, é um bem famoso, tá? Que é calcular o limite da função x² vezes o seno de 1 sobre x, quando x tende a zero. Quanto que vai ser esse limite? Então, para a gente calcular esse limite, a gente vai fazer uso do teorema do confronto. Para eu usar o teorema do confronto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se essa desigualdade está satisfeita e o limite das funções dos extremos precisam ser iguais a um certo valor. Se eu conseguir observar que essas hipóteses estão satisfeitas, então eu posso concluir que a função do meio vai ser igual a esse mesmo valor. O limite dela vai ser igual a esse mesmo valor. Tudo bem? Então o meu objetivo é o seguinte, essa função aqui, galera, é a função g lá do teorema, a função que está no meio. Eu tenho que encontrar outras duas funções que estejam na extremidade do intervalo, da desigualdade, tá? Como é que eu vou fazer isso? Bom, note o seguinte, eu vou tentar ser o mais didático possível aqui. Note o seguinte, ó. A gente sabe, lá da nossa revisão de trigonometria e lá do ensino básico mesmo, a gente sabe que o seno de qualquer número real sempre está compreendido entre quais valores? 1 e menos 1, que é a imagem do seno. O seno de x está entre 1 e menos 1. O seno de 2x está entre 1 e menos 1. O seno de 1 sobre x está entre menos 1 e 1. E assim por diante. O seno de qualquer coisa, desde que essa coisa seja um número real, está entre menos 1 e 1. Tudo bem até aí? Vou pegar essa desigualdade e eu preciso que isso aqui do meio, que vai se transformar na minha função g, eu preciso que isso se transforme nisso. O que eu faço então nessa desigualdade? Multiplico tudo por x ao quadrado. Ó. Vou multiplicar toda a desigualdade por x ao quadrado. Observem que x ao quadrado não é positivo? Então, se eu multiplicar essa desigualdade toda por um número positivo, as desigualdades se mantêm. Elas não vão se inverter. Tudo bem? Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado. X ao quadrado vezes seno de 1 sobre x é x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x mesmo, que é o que eu quero que aconteça. E x ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado. Concorda? Tudo bem? Observem. Eu já achei a primeira hipótese. Eu já achei a minha função f. Essa é a minha função g. E essa é a minha função h. Lá do teorema. Tudo bem? Falta verificar o quê? Falta verificar que o limite das funções que estão nas extremidades são iguais. Bora verificar isso? Quanto é o limite da função menos x ao quadrado quando x tende a zero, pessoal? Isso aqui não é contínuo em zero? É só substituir, vai dar zero. Concorda? E quanto é o limite da função x ao quadrado quando x tende a zero? Também é zero. Opa! Os limites das funções f e g que estão nas extremidades são iguais?
Então, pelo teorema do confronto, e aí é preciso citar o resultado que você está usando. Então, na hora de resolver o exercício, na hora da tua prova, você precisa citar que você está usando este teorema. Então, pelo teorema do confronto, o limite, quando x tende a zero, da função x² vezes o seno de 1 sobre x, também é igual a zero. Tudo bem? Então, está resolvido o exercício. Para a gente mostrar que o limite dessa função é zero, eu usei uma propriedade importante, a imagem da função seno, lá da trigonometria que a gente viu. Multipliquei por x², e ele sendo positivo, a desigualdade se mantém. Multipliquei por x² para obter a função g que eu quero, que está no meio do intervalo. Observei que os limites das funções das extremidades são iguais, existem e são iguais, e, portanto, o teorema do confronto me garante que o limite da função do meio, que é essa, também vai convergir para esse mesmo valor. Ok? Alguma dúvida? Olha, aqui eu tenho o gráfico. Essas curvas pontilhadas para cima e para baixo aqui são os gráficos da função x² em cima e menos x² embaixo. E observem que perto do zero, essa função que vai afunilando, digamos assim, até a origem, ela é a função x² vezes seno de 1 sobre x. É claro que aqui não aparece no GeoGebra, mas bem lá no meio eu tenho uma bolinha aberta lá no zero, né? Por quê? Porque o zero não está no domínio dessa função. Mas isso não me impede de verificar o comportamento dela quando x tende a zero. Tá? E quando x tende a zero, a gente observa que essa função, tanto pela direita quanto pela esquerda, converge para zero também. Tá bom? Alguma dúvida nesse exemplo? Não? Beleza. Olha esse outro exemplo. Seja f uma função definida em R, tal que para todo x diferente de 1, vale a seguinte desigualdade. Menos x² mais 3x é menor do que ou igual a f de x, que por sua vez é menor do que ou igual a x² menos 1 por x menos 1. Eu quero calcular o limite da f quando x tende a 1. Observem que eu nem sei quem é a f. Eu não sei quem é a função f. Mas eu sei que ela está compreendida entre essas duas funções, para todo x diferente de 1. Então, para eu usar o teorema do confronto, o que é que eu tenho que fazer? Eu já tenho a desigualdade. Essa primeira hipótese já está ok. Só basta mostrar que o limite das funções dos extremos são iguais. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o limite da menos x² mais 3x quando x tende a 1. Quanto é que vai dar isso, gente? Se a função é contínua em 1, é só substituir. Então vai ficar menos 1² mais 3 vezes 1. Isso aqui dá 2. Concorda? Tá? E aí eu vou calcular agora o limite, quando x tende a 1, da função do outro extremo, x² menos 1 sobre x menos 1. Essa daqui a gente já está calejada de fazer, né? Aqui a gente usa o produto notável x mais 1 vezes x menos 1, dividido por x menos 1. Cancela aqui, vai dar 1 mais 1, que dá 2 também. Olha só que bacana. O limite das duas funções das extremidades foram iguais. Que conclusão a gente tira? A gente tira que o limite da função que está no meio, que é a f, é igual a 2. Mas quem me diz isso? O teorema do confronto. Então eu preciso escrever. Pelo teorema do confronto. Não esquece de escrever, tá?
o limite da função f, quando x tende a 1, é igual a 2 também. Pronto. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Beleza. Olha esse exemplo aqui. Suponha uma função real f de RR, tal que para todo x vale aquilo ali, ó, o módulo da f é sempre menor ou igual que x ao quadrado. Letra A, calcule o limite da f quando x tende a 0. Letra B, f é contínuo em 0? E justifique o porquê é ou não é contínua em 0, tá? Como é que a gente mostra, ou como é que a gente calcula, melhor dizendo, o limite dessa função f aí, pessoal? Eu não sei quem é a função f, eu só sei que isso aqui é verdade. Eu só sei que módulo de f de x é sempre menor ou igual que x quadrado para todo x. O que eu posso fazer a partir daí? Quero usar o teorema do confronto, tá? Como é que eu faço para obter aquela desigualdade a partir daí? Tiro o módulo de 0? De 0? Não, a partir dessa desigualdade eu quero obter algo assim. Como é que eu posso fazer para obter isso? Fala. Quase. Quem falou? O que você falou? Como é que expande? Perfeito. Agora sim, estava quase. O 0 não estaria errado. Quer dizer, é porque vocês querem dizer que o módulo da f é maior ou igual que 0, mas eu quero a f. Não quero a módulo da f, eu quero a f em si. Tá? E aí a gente precisa lembrar, vou colocar aqui como observação, a gente precisa lembrar aquelas propriedades de módulo que eu já falei. Quando eu tenho módulo de x menor ou igual que um número, isso aqui é equivalente a dizer que x está entre esse número e o oposto dele. Módulo de x menor ou igual que a é equivalente a dizer que x está entre a e menos a. E é isso que eu estou escrevendo. É como se f de x fosse x e x quadrado fosse o a. Então esse cara do módulo está entre esse e menos ele. Tá claro? Obtive já a primeira hipótese. O que é que eu preciso verificar agora? Se o limite das funções das extremidades são iguais. São iguais? Sim, né? O limite de menos x quadrado, quando x tende a 0, é igual ao limite de x quadrado quando x tende a 0, que é igual a 0. Concorda? Então, o teorema do confronto
eu concluo que o limite da f, quando x tende a zero, é zero. Pronto. Tudo bem? Fez sentido isso? Tá? Beleza. E a segunda pergunta, segundo item. A pergunta é a seguinte: essa função f, ela é contínua em zero? Sim ou não? E por quê? Como que eu sei que quando uma função é contínua em um certo ponto? A imagem dela no ponto. Exatamente. Eu já sei que o limite dela, quando x tende a zero, é zero. E quanto que vale? Já sabemos que o limite da f, quando x tende a zero, é zero. E quanto que é f de zero? Quanto é a imagem de zero pela f? É zero? Por que é zero? Fala. Não, mas o zero está no domínio dessa função. Essa função está definida para todo x. Para qualquer x, f de x é menor ou igual que x quadrado. Isso aqui para todo x real. Tá? Tanto que, bota lá no slide, por favor. Suponha f de r em r. Então, r é o domínio dessa função, todos os reais. Tá? Então, mas por que f de zero é zero? Porque é ou porque não é, né? Eu estou afirmando que é, mas pode ser que não seja, né? Qual é a única informação que nós temos sobre a função f? De acordo com o comando do problema. É essa daqui, né? Sim ou não? Que tal eu substituir x por zero? Já que eu quero calcular f de zero, vou substituir x por zero, tá? Vai ficar módulo de f de zero menor ou igual que zero. Módulo de f de zero é menor ou igual que zero. Tenho duas opções. Ou ele é menor que zero, ou ele é igual a zero. Concorda? Nem vou escrever isso. Não precisa. Módulo de f de zero ou é menor que zero, ou é igual a zero. Qual das duas opções vocês acham que vai ser a verdadeira? Pode ser menor que zero o módulo de f? Pode, porque módulo de alguma coisa sempre vai ser positivo. Então daqui eu concluo que o módulo de f de zero é zero. E se o módulo de f de zero é zero, é porque f de zero é zero. Ok? Qual é a conclusão que eu tiro? Já que o limite é zero e a imagem de zero é zero, então f é sim contínua em zero. Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Não, com certeza? Belezinha. Olha essa outra. Seja f definida em R, tal que para todo x no intervalo 3 e 5, vale o seguinte: o módulo da f de x mais 5 é menor ou igual que 3 vezes x, 4 menos x ao quadrado. Determine o limite da f quando x tende a 4. Como é que a gente faz essa? A gente acabou de usar a ideia, né? Quando isso aqui acontece, pude abrir através dessa propriedade. Então aqui é o que eu tenho também, ó, módulo disso menor ou igual que isso. Então como é que eu vou escrever? Eu vou escrever que f de x mais 5 está entre este cara e menos ele.
Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Só que eu quero o limite de f de x. O que eu faço agora? Quase, mas ainda falta uma coisinha. Porque olha a função que está no meio. É a função f, eu quero o limite da f. Então, aqui no meio tem que aparecer só a função f. Tá só a função f? Não, tem um 5 aí. Mas isso é muito problemático? Não, o que eu posso fazer? Subtrai 5 unidades de todo mundo dessa desigualdade. Então vai ficar menos 5, menos 3, 4 menos x ao quadrado, menor ou igual que f de x, menor ou igual que menos 5, mais 3, 4 menos x ao quadrado. Tudo bem até aí? Passa o limite. Pode fazer o limite separado ou passar o limite logo direto. Tanto faz. Menor ou igual que o limite da função do meio. Menor ou igual que o limite da função das extremidades. Quadrado. Isso aqui quando x tende a 4, né? Tudo bem? Substitui o x por 4. Isso aqui vai dar 0, vai ficar menos 5. Ok? Tá claro? Menos 5. Menor ou igual que o limite da f, quando x tende a 4. Substitui x por 4. Isso aqui vai dar 0. Aqui vai dar 0, menos 5, dá menos 5 também. Opa, o limite lá do meio está entre menos 5 e 5. Que conclusão eu tiro? Que o limite da f, na verdade, é 5. Pelo teorema do confronto, tá? E aqui você pode citar o teorema do confronto. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, com certeza. Beleza. Esse próximo exemplo aí, eu coloquei como exemplo, mas na verdade ele é um corolário do teorema do confronto. Um corolário na matemática é um resultado quase que imediato de um teorema, tá? Ele diz o seguinte, ó. Sejam f e g duas funções com o mesmo domínio, tais que o limite da f, quando x tende a um certo ponto, é igual a 0, e a função g de x, o módulo dela é sempre menor ou igual que m, para todo x em A, onde esse m é positivo, é um número real fixo. Eu quero concluir que o limite do produto dessas duas funções, da f vezes a g, quando x tende ao ponto P, é 0. Esse corolário ele é muito interessante, ele ajuda muito em determinados exercícios, tá? Ele está dizendo o seguinte, ó, eu quero calcular o limite de um produto de duas funções, f vezes g. E eu sei uma coisa sobre cada função dessa. Primeiro, o limite da f é 0. E essa g é limitada. Dizer isso aqui, gente, dizer que o módulo da g é menor ou igual que um número m positivo, isso aqui é o mesmo que dizer que a função g é limitada. Tá? Ou seja, se eu olhar para o gráfico da g, o gráfico da g não importa como é o comportamento dele, mas ele fica entre uma faixa m menos m. Tipo a função seno. A função seno não fica, a imagem dela, né, de menos 1 a 1. A função seno é limitada. Eu posso escrever assim, ó. Posso escrever que o módulo do seno de x é menor ou igual que 1. E isso aqui a gente já sabe que é equivalente a dizer que o seno de x está entre 1 e menos 1, que é a imagem da função seno. Tudo bem? Então dizer isso aqui é o mesmo que dizer isso para uma função qualquer. Tá? Bom, então esse resultado me diz o seguinte: se essa vai para 0 e essa é limitada, então o limite do produto é 0. Tá? Você quer o limite de um produto de funções. Se uma vai para 0 e a outra é limitada, então as duas juntas multiplicadas vão para 0. Por quê, né? Solução.
Observe o seguinte, ó. Quem que é o módulo da F vezes G? Eu sei que o módulo de um produto é o quê? É o produto dos módulos, tudo bem? Isso aqui é o mesmo que o módulo da F vezes o módulo da G. Ok? Só que a G, o módulo dela, é menor ou igual que M. Concorda? Então isso aqui vai ser módulo da F vezes a G, vai ser menor ou igual que o módulo da F vezes M, porque o módulo da G é menor que M. Tá claro para todo mundo? Tá. E se o módulo de alguma coisa é menor ou igual que outra coisa, eu posso dizer que esse cara que está dentro do módulo está entre esse cara e menos ele. Tudo bem? Alguma dúvida? Passa o limite. Então, o limite desse cara aqui tem que ser menor ou igual que o limite da função que está no meio, que tem que ser menor ou igual ao limite desse cara. Isso quando x tende a zero. A P, né? Tudo bem? Alguma dúvida? Gente, qual é o limite? O M é constante, pode sair do limite, tá? O menos M, na verdade, é constante, pode sair do limite. Quanto é o limite do módulo da F? É zero, por quê? Porque o limite da F é zero. Se o limite da F é zero, o limite do módulo dela também é zero, tá? Então isso aqui vai dar zero vezes M, que dá zero. Isso tem que ser menor ou igual que o limite da F vezes G, quando x tende ao ponto P, que tem que ser menor ou igual. Mesma ideia, o M sai do limite, o limite da módulo de F é zero, porque o limite da F é zero. Então fica M vezes zero, que dá zero. Opa, então pelo teorema do confronto, a conclusão é que o limite do produto F vezes G, quando x tende a P, também é zero. Pronto. Então eu posso usar esse resultado agora. Esse resultado é importantíssimo. O que ele me diz? Quando eu quero calcular o limite de um produto de funções, se eu sei que uma vai para zero e a outra é limitada, então o limite do produto é zero. Tá bom? E isso facilita muito a vida para fazer exemplos como esse, ó. Mostra lá o slide. O slide. Olha lá, eu quero ali, ó, o limite de x vezes o seno de π sobre x. Ah, muito fácil. Agora é muito fácil. Porque olha só. Limite de x vezes o seno de π sobre x. Quando x tende a zero. Ora, quando x tende a zero, essa função aqui vai para quando? Para quanto? Para zero. E a função seno não é limitada? Sim ou não? Então, esse resultado desse limite aqui é zero. Sacou? Mostra outra, por favor. Outro slide. Raiz quadrada de x à terceira mais x ao quadrado vezes o seno de π sobre x. Quando x tende a zero, essa função aqui da raiz vai para onde? Para zero. É contínua em zero, é só substituir, dá zero. E o seno é o quê? Limitado. Então isso aqui vai para zero. Pronto. Beleza? Então esse exemplo aqui, que na verdade é um corolário do teorema do confronto, ele é importantíssimo para a gente, tá? Fala, querido.
Só basta escrever assim, aqui assim, ó. Como o limite, quando x tende a zero, da raiz de x ao cubo mais x ao quadrado é igual a zero, e a função seno de π sobre x é limitada, então o limite da raiz de x ao cubo mais x quadrado vezes o seno de π sobre x quando x tende a zero é igual a zero. Só escrever. Beleza? Alguma dúvida, gente? Uma pergunta? Vocês entenderam o teorema do confronto? Então, o teorema do confronto é mais uma ferramenta que nos possibilita calcular limites de determinados tipos de funções. Tá? Observem que se nós não tivéssemos esse resultado, como que a gente calcularia um limite como esse? Não tem aquelas técnicas algébricas para a gente multiplicar por um conjugado, alguma coisa do tipo. Né? É um resultado muito específico para resolver limites específicos. E isso acontece muito. Tá? Um outro resultado muito, muito, muito importante é o que segue agora, tá? Para vocês. Eu vou querer calcular agora. Que horas são aí? Pode me dizer, por favor? 5h30? Tá, beleza, obrigado. Um outro resultado agora é esse limite aqui, ó. Limite do seno de x sobre x quando x tende a zero. Quanto que deve ser esse limite? E esse limite é importantíssimo para a gente vai resolver vários outros limites usando esse resultado. Tá? Para a gente descobrir esse resultado desse limite, nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo, lá para a nossa querida trigonometria. Lembra lá do ciclo trigonométrico? Lá do ciclo trigonométrico, esse ponto aqui, que eu marquei, eu vou chamar de ponto A, é a origem do ciclo. Isso aqui é a origem do plano cartesiano, que eu estou chamando de ponto O. Tá? E aí você lembra que a gente varre o ângulo no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, certo? Eu vou partir daqui, vou andar... Vou varrer, vou parar bem aqui, vou marcar este ponto, vou fechar esse setor, tá? E eu vou dizer que essa abertura aqui, ela mede x radiano, foi esse tamanho aqui, ó. Lembrando que esse raio aqui é um raio que mede quantas unidades? 1 unidade, lá do ciclo trigonométrico. Isso aqui mede 1, né? Tudo bem até aí? Vou marcar esse ponto aqui, chamar esse ponto de ponto P, tá? E aí a gente pode relembrar algumas coisas, ó. Se eu baixar aqui as projeções deste ponto sobre os eixos coordenados, esse tamanho daqui para cá vale quanto? Seno de x. E esse tamanho daqui para cá vale quanto? Cosseno de x. Tudo bem? Se nós prolongarmos este segmento até ele encostar nessa reta que eu coloquei aqui de verde e marcar este ponto, que eu vou chamar de ponto T, esta medida daqui para cá é quem? Tangente de x. Tudo bem? Tá?
esse ponto bem aqui, eu vou chamar ele de ponto B. Eu vou olhar para esse desenho bonitinho. Eu vou considerar que esse x é o número que pertence ao intervalo 0 e π sobre 2, tá? Primeiro quadrante. Vai valer também para cá, quando estiver entre 0 e menos π sobre 2. Mas eu vou trabalhar só nesse quadrante, tá? Bom, olhando para esse desenho, eu posso concluir algumas coisas. Quanto às áreas, eu vou considerar 3 elementos geométricos. Ó. Eu vou considerar esse triângulo aqui, ó, OPB. Esse triângulo é um triângulo retângulo, tudo bem? Vou considerar o setor circular OPA, esse setor circular aqui, de raio 1 e abertura X. Ok? E vou considerar o triângulo OT de tatu A. Triângulos OPB, OTA e o setor OPA. Tudo bem? Quais conclusões nós podemos tirar sobre as áreas dessas figuras? Eu posso dizer, com certeza, que a área do triângulo OPB é menor ou igual que a área do setor OPA, que é menor ou igual que a área do triângulo OTA. Vocês concordam com isso? A área deste triângulo é menor que a área deste setor, que é menor que a área desse triângulo OTA. Ok? Como que eu calculo a área de um triângulo, do triângulo OPB? Base vezes altura sobre 2, concorda? A base dele é quanto? Cosseno x. Quanto é a altura dele? Seno x. Sobre 2. Vou deixar esse por último. Qual é a área do triângulo OTA? OTA. Quanto mede a base dele? 1, que é o raio do ciclo. 1. Quanto é a altura dele? Tangente de x. Sobre 2. E quanto é a área desse setor OPA de raio 1 e ângulo central x? Se eu desse uma volta completa, imagina o círculo aqui, ó. Se eu der uma volta completa, eu estou andando quantos radianos? 2π radianos, que são 360 graus. 2π radianos, então, estarão para a área do círculo completo, tudo bem? Como é que calcula a área desse círculo completo? Π vezes o raio ao quadrado, não é assim? Então, a área deste setor, que é o que eu quero, está para o ângulo central correspondente, que é x. Tá bom? Então, 2π vezes A vai ser igual a x vezes π. Cancelo π com π. Então, a área daquele setor vai ser x sobre 2. X sobre 2. Tudo bem? Uma regrinha de 3 resolve o problema, né? Satisfaz o problema. Calculando a área do setor. Tá claro para todo mundo? Tá. Então, eu tenho essa desigualdade. Isso aqui é só uma colazinha, tá? Só para a gente relembrar a área de setor. Eu tenho essa desigualdade aqui, galera. Qual é a primeira coisa que a gente pode fazer aí, nessa desigualdade, para simplificar? Multiplicar tudo por 2. E aí isso aqui some, isso aqui some, isso aqui some. Vai ficar cosseno x vezes o seno x menor ou igual que x menor ou igual que tangente de x. Tudo bem? Só que tangente é o quê? Tangente é o quê mesmo? Seno por cosseno. Isso aqui é seno x por cosseno x. Eu estou interessado em calcular o limite do seno de x sobre x. Você já tem em mente o que eu estou pensando em fazer?
Não. Eu tenho uma desigualdade. Que resultado vocês acham que eu vou querer usar aqui? Numa desigualdade como essa, que resultado vocês acham que eu vou querer usar? Teorema do confronto. Concorda? Só que para eu usar o teorema do confronto, aqui no meio eu tenho que fazer com que apareça a função seno de x sobre x. Beleza? Bom, não dá para eu fazer aparecer o seno de x sobre x do jeito que está. Mas eu posso dividir primeiro tudo por seno de x. Tudo bem até aí? Se eu dividir tudo por seno de x, vai ficar assim, ó. Cosseno x seno x sobre seno x menor ou igual que x sobre o seno x menor ou igual que seno x sobre seno x cosseno x. Concorda? E aí eu posso simplificar aqui, ó. Simplificar aqui, ó. Tá claro? Então ficou cosseno x menor ou igual que x sobre o seno x menor ou igual que 1 sobre o cosseno x. Tá exatamente como eu quero? Mas não é só inverter? Quando eu inverter, eu inverto tudo, todas as funções são invertidas, mas só elas. O que mais inverte? A desigualdade. Então vai ficar, inverte 1 por cosseno x, inverte a desigualdade, maior ou igual, inverte seno de x por x, inverte a desigualdade, maior ou igual, inverte cosseno x. Tudo bem até aí? Eu vou inverter tudo de uma vez, só para não ficar a desigualdade virada para lá. Porque eu tenho toque. Eu gosto quando as desigualdades ficam viradas para cá, tá? Então vai ficar assim, ó. Cosseno x menor ou igual que seno x por x, menor ou igual que 1 sobre cosseno x. Alguma dúvida até aí? Vou passar os limites, quando x tende a zero. Limite do cosseno x quando x tende a zero vai ser menor ou igual que o limite do seno de x por x quando x tende a zero, menor ou igual que o limite de 1 por cosseno x quando x tende a zero. Tudo bem? Quando x tende a zero, limite do cosseno de x vai ser o quê? Cosseno de zero. Menor ou igual que o limite do seno de x por x, quando x tende a zero, menor ou igual que 1 por cosseno de zero. Olha só que bonito. Quanto é o cosseno de zero? 1. Menor ou igual que o limite do seno de x por x, quando x tende a zero. E vocês acabaram de me dizer que o cosseno de zero é 1. Opa! O limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, está entre 1 e 1. Que conclusão eu tiro pelo teorema do confronto? Que o limite da função do meio é 1. O limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. E este é chamado de limite fundamental trigonométrico. Ficou claro? Esse é o famoso limite fundamental trigonométrico e é um limite muito específico que vai nos servir para calcular outros limites específicos. Limites que a gente possa usar esse resultado. E a gente só conseguiu demonstrar ele, calcular ele, porque nós de antemão
já tínhamos demonstrado o teorema do confronto. Para usar ele, eu precisei do teorema do confronto. E aí na matemática acontece muito disso. Você vai mostrando teoremas para mostrar outros teoremas. Tá? Então esse é um teorema que é o limite fundamental trigonométrico. Eu peguei em particular o x entre 0 e π sobre 2, mas vale também para x entre menos π sobre 2 e 0. Tá? Para cá. Então vale nesse pedacinho pequeno aqui em torno de 0. Tá bom? Se vocês quiserem fazer como exercício para x entre menos π sobre 2 e 0, fiquem à vontade. Tá, tudo bem, gente? Alguma dúvida até aí? Então agora eu já tenho um resultado poderosíssimo, que é esse aqui. O limite do seno de x sobre x, quando x tende a 0, é 1. E isso vai nos servir para calcular diversos tipos de limites, como esse aí do slide. Ó. Eu quero calcular o limite do seno de 5x sobre x, quando x tende a 0. Quanto que é este limite? Tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Bom, aqui eu não tenho seno de x sobre x, eu tenho seno de 5x sobre x. Então, eu vou fazer com que apareça um 5 aqui do lado do x. Como é que eu faço para aparecer um 5 do lado do x? Eu boto o 5 aqui do lado do x. Mas eu não posso simplesmente fazer isso. O que eu faço agora para compensar isso? Eu multiplico por 5. E aí, qualquer momento que eu quiser, eu cancelo. Tudo bem? Esse 5 eu posso tirar do limite, já que ele é constante. Então, fica o limite quando x tende a 0 do seno de 5x por 5x. Há alguma dúvida até aí? O que eu posso fazer agora? Posso fazer uma técnicazinha que nós vimos na aula passada, que é uma mudança de variável. Eu vou chamar de u o 5x. Esse cara aqui eu vou chamar de u. Tudo bem? Quando eu faço isso, qual é a conclusão que eu tiro? Eu tiro o seguinte, ó, que quando x tende a 0, u tende a quanto, gente? A 0 também, porque 5 vezes 0 dá 0. Concorda? Então isso aqui vai ficar assim, ó. 5 vezes o limite, quando u tende a 0, do seno de u, no lugar de 5x eu estou colocando u, sobre 5x, que é u. E quanto é o limite quando u tende a 0 do seno de u sobre u? É 1, que é o limite fundamental trigonométrico. Então isso aqui vai ficar 5 vezes 1, que dá 5. Pronto. Tudo bem? Ficou claro, gente? Com certeza. Absoluta. Beleza. Esse é o famosíssimo limite fundamental trigonométrico, tá? E esse aí, ó. Limite de 1 menos cosseno x por x quadrado quando x tende a 0. Quanto que vale isso? Bom, primeira coisa que eu posso observar é que, como eu, obviamente, estou querendo usar o limite fundamental trigonométrico, não tem seno de x sobre x ali. Concorda? Então eu tenho que fazer com que apareça um seno de x aí, de alguma forma que não seja assassinando a matemática. Tudo bem? O que vocês acham que a gente tem que fazer então? Multiplica por seno?
Mas aí, se eu simplesmente multiplicar por seno, em cima e embaixo, esse fator aqui vai continuar me atrapalhando, né? E outra, aqui é x ao quadrado ainda. Então, o que vocês acham que daria para a gente fazer? Eu vou colocar essa na prova. Oi? Talvez. Qual? Como é a identidade fundamental? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Muito bem, exatamente, eu quero usar isso. Mas ainda não dá para usar porque aqui não é cosseno ao quadrado. Se fosse cosseno ao quadrado, eu posso entender o seno ao quadrado como 1 menos cosseno ao quadrado, concorda? E como é que eu faço para aparecer um cosseno ao quadrado aí? Pode o quê? Como é? 1 mais... Eu vou multiplicar por 1 mais cosseno ao quadrado. E aí vai chegar onde você quer. Por quê? Porque, ó, quando eu multiplicar aqui 1 menos cosseno vezes 1 mais cosseno, eu uso aquele produto notável, produto da soma pela diferença de dois termos, que fica o quadrado do primeiro, que é 1, menos o quadrado do segundo. Concorda? E agora, quem é 1 menos cosseno ao quadrado? É seno ao quadrado. Esse aqui vai ficar o limite, quando x tende a zero, do seno ao quadrado de x por x quadrado vezes 1 mais cosseno x. Concordas? E aí, pessoal, vai ficar assim agora, ó. Limite, quando x tende a zero, para ficar bonitinho. Aqui não está o quadrado e aqui também? Então eu posso escrever assim, ó, só para ficar mais claro para vocês. Seno de x por x ao quadrado vezes 1 por 1 mais cosseno x. Tá claro para todo mundo? Tudo bem? E aí lembra da aula passada que eu falei sobre limite de funções compostas? Que o limite pula para dentro? Né? Aqui eu posso dizer que pegar esse limite e jogar para dentro, que é o quadrado do limite do seno de x sobre x. Mas quanto é o limite do seno de x sobre x? É 1. Então vai ficar 1 ao quadrado vezes... E o limite disso aqui, quando x tende a zero, é 1 por 1 mais cosseno de zero. Tudo bem? Então isso aqui vai ficar 1 ao quadrado dá 1, vezes 1 sobre 1 mais cosseno de zero, que é 1. Então isso aqui dá meio. Pronto. Então esse limite aqui é meio. A ideia aqui foi simplesmente multiplicar por 1 mais cosseno como se fosse um conjugado. Lembra que a gente usa muito isso? De multiplicar, usamos produto notável, só que bem aqui vem o pulo do gato, que é usar a relação fundamental da trigonometria. A gente precisa lembrar, não sei se vocês lembram, mas na nossa aula de revisão de trigonometria, eu mostrei uma série uma série de identidades trigonométricas e falei para vocês, olha, vocês precisam relembrar isso aqui, porque a gente usa muito isso. A que a gente mais usa é a relação fundamental. Mas tem outras. Aquela da tangente da secante, seno da soma ou da subtração, cosseno da soma ou da subtração, seno do arco duplo, seno do arco metade, essas coisas, tá? Então é preciso que vocês relembrem isso. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Posso para a próxima? Deixa eu ver a hora aqui. Que ainda tem mais um resultado. Vou fazer mais esse aqui. Limite do seno de 6x por 5x, quando x tende a zero. O que vocês acham? Aí,
Vamos tentar usar a ideia lá do primeiro exemplo. Aqui está limite do seno de 6x sobre 5x. Pô, se aqui fosse 6x, eu só fazia uma substituição, uma mudança de variável, matava, certo? Então, no lugar desse 5, eu preciso que seja 6. Então, eu vou fazer seno de 6x por 6x. Tudo bem? Coloquei o 6 aqui. Só que não esquece que tem o 5 ainda aqui embaixo. E para eu compensar esse 6, o que eu faço? Multiplico por 6 lá em cima. Tudo bem? E a qualquer momento que eu quiser, eu cancelo o 6 com 6 e volto para cá. Tá claro? Esse 6/5 é constante, sai do limite. E agora ficou fácil. Porque é só usar a substituição u igual a 6x. E eu sei que quando x tende a 0, u tende a 0. E aí eu concluo que 6/5 vai vezes o limite quando u tende a 0 do seno de u sobre u. Uso a identidade, o limite fundamental trigonométrico. Isso aqui vai ficar 6/5 vezes 1, que dá 6/5. Tudo beleza? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Com certeza? 2 resultados, já vimos na aula de hoje, importantíssimos. Teorema do confronto e limite fundamental trigonométrico, que acabou que precisamos do teorema do confronto para mostrar ele. Tudo bem? Respira, toma água. Que a aula ainda não acabou. Agora vem mais uma questão da prova. Que é o teorema do valor intermediário. Esse teorema ele é lindo, simples e lindo. E importantíssimo. Tem diversas aplicações que esse teorema resolve, tá? É o famoso TVI, Teorema do Valor Intermediário. Ele diz o seguinte nessa versão aí. Suponha que f, olha só, as hipóteses desse teorema são importantíssimas, tá? Suponha que f é contínua em um intervalo fechado. E seja n um número entre f de A e f de B. Podia ser f de B menor que n, menor que f de A. Tanto faz, tá? Mas eu vou fixar essa ordem. Em que f de A é diferente de f de B. Então, a conclusão do teorema. Eu posso com certeza dizer que vai existir um número C que pertence ao intervalo AB, tal que f de C é igual a esse número n. E deixa eu te mostrar simplesmente o que esse teorema quer dizer. Observem muito bem, bem atentos, as hipóteses do teorema. Tem 2 hipóteses. Primeiro, e mais importante de todas, a função precisa ser contínua aonde? Num intervalo fechado, em um único intervalo fechado. Tá? E eu preciso escolher um número qualquer entre as imagens do A e do B, f de A e f de B. Se ela for contínua nesse intervalo fechado, e eu escolher um número n, com certeza vai ter um ponto do domínio que está relacionado a este número n pela função f. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte, ó. Imagina, está aqui, ó, A e B. Imagina, por exemplo, tá? Só um exemplo, que o f de A está aqui, ó. E o f de B está aqui. Eles podiam estar em outras posições, mas eu estou tomando só esse como exemplo. Tudo bem? F de A está aqui, F de B está aqui.
Escolhe um número n qualquer entre f de A e f de B. Um valor qualquer. Vou pegar esse valor n aqui, ó, e vou traçar essa linha horizontal. Tudo bem? Pergunta que eu faço. É possível eu sair daqui, chegar aqui, fazendo um gráfico contínuo, sem interceptar essa linha n? Não. É isso que diz o teorema do valor intermediário. Não importa como que vai ser o gráfico da função. Mas se eu quero sair daqui, chegar aqui, desenhando o gráfico de uma função contínua, não tem jeito. Pelo menos uma vez eu tenho que cortar essa linha. Ou seja, vai ter um valor entre A e B, pelo menos um, tal que f desse valor vai ser o número n. Nesse exemplo, na verdade, tem quantos? Tem 3 6, né? Tem esse, tem esse, tem esse. Mas poderia ter só um. Lembrando que, como eu falei, eu coloquei nessa ordem. F de A menor que N, menor que B. Mas poderia ser assim, ó. F de B menor que N, menor que F de A. Tanto faz, tá? Aqui, escolhe o número N entre esses dois caras. Traça essa linha. Desenhe o gráfico de uma função contínua qualquer. Não tem jeito. Vai interceptar essa reta N pelo menos uma vez. E é nessa vez que eu vou encontrar o Czinho. Ficou claro, gente? Isso é o teorema do valor intermediário. Um resultado que parece trivial, muito simples, mas tem aplicações diversas e importantíssimas no cálculo. Tá? Isso só é possível essa conclusão por conta da continuidade da função f. E é importante citar que essa função f, ela é contínua em um intervalo fechado inteiro. Se ela não for contínua no intervalo, a conclusão do teorema, que é a existência desse C, pode não funcionar. Quer ver um exemplo? Olha só. Pega a função f de x igual a 1 sobre x. Função recíproca. Como que é o gráfico dela? É assim, ó. Não é assim? Tá? Pergunta, essa função é contínua? É contínua. É contínua no domínio dela. Aí você pode olhar, uai, mas o zero, ela não é contínua. O zero não está no domínio dela. A gente não discute continuidade de funções em pontos que não estão no seu domínio. Então essa função é contínua em seu domínio. Quem é o domínio dela? Os reais, com exceção do zero. Tudo bem até aí? Ela é contínua, presta atenção. Ela é contínua. Se ela é contínua, você pode ficar tentado a dizer que o teorema do valor intermediário funciona para ela. Ou seja, para qualquer número n que eu tomar entre f de A e f de B, vai existir um cara que satisfaz isso aqui. Mas se eu pegar o n igual a zero, que vai ser essa reta aqui, ó, o eixo das abscissas, vai ter algum ponto do domínio que se relaciona a esse n? Não. Não tem ninguém aqui, nenhum c, tal que f de c seja igual a zero. Ué, professor, então o teorema do valor intermediário não é verdadeiro sempre? Não, ele é verdadeiro sempre. Mas o que a gente está furando aqui nesse exemplo? É que essa função é contínua, mas ela é contínua em seu domínio. E qual é o domínio dela?
de menos infinito a zero, união de zero a mais infinito. Então ela é contínua em uma união de intervalos. Ela é contínua em intervalo todo, fechado, sem buracos? Não. Não é o que acontece aqui, ó. Então essa hipótese não está satisfeita para aquela função. Se essa hipótese não está satisfeita, então eu não posso exigir que a conclusão seja verdadeira. Sacou? Então, quando você tem uma função contínua em uniões de intervalos, em uma união de intervalos, a conclusão do teorema do valor intermediário pode não ser verdadeira. Ficou claro? Tudo bem? Tá. E se a função não for contínua, aí é que a conclusão não precisa ser verdadeira também, né? Se eu tenho um gráfico de uma função assim, por exemplo, ó, f de A, f de B, mas essa função não é contínua nesse intervalo AB, por exemplo, ela vem aqui, bem aqui, ela tem um pulo aqui, ó. Essa função é contínua no intervalo AB? Não. Ela está definida nesse ponto, ó, bolinha fechada aqui e aqui bolinha aberta. Está definida nesse ponto, mas ela não é contínua. Então, se eu tomar um cara aqui, ó, N, não vai ter ninguém no domínio que se relaciona a esse N. Então, a conclusão do teorema do valor intermediário não é verdadeira aí. Mas não é verdadeira por quê? Porque essa função não é contínua no intervalo. Ou seja, se a função não for contínua, ou se ela não for contínua no intervalo todo, ou se ela for contínua em uma união de intervalos, a conclusão nem sempre vai ser verdadeira. Mas se com certeza ela for contínua em um intervalo fechado, eu posso garantir a existência desse cara. Ficou claro, gente? Alguma dúvida? E aí, uma conclusão legal sobre o teorema do valor intermediário é a seguinte: a gente pode usar ele para demonstrar a existência de raízes de determinadas funções. Imagina que você tem uma função e você quer mostrar que essa função tem pelo menos uma raiz em um certo intervalo. Certo? Mostrar que uma função tem uma raiz no intervalo é mostrar que ela intercepta o eixo do x em algum momento. Não é assim? Né? Então vamos supor que essa função esteja definida em um certo intervalo AB. E você sabe que a imagem do A, sei lá, é um valor positivo, por exemplo, e a imagem do B é um valor negativo. Certo? Se a função for contínua nesse intervalo, com certeza, na hora que você esboçar o gráfico dela, o gráfico vai interceptar pelo menos uma vez o eixo das abscissas. E, portanto, nesse ponto eu vou ter uma raiz da função. Concorda? Então, o TVI é uma ferramenta poderosíssima para nós mostrarmos que determinadas funções possuem raízes em certos intervalos. E aí isso me permite calcular exemplos como esse aí do slide. Olha só. Mostre que existe uma raiz da equação 4x à terceira menos 6x quadrado mais 3x menos 2 igual a 0. Existe uma raiz que está no intervalo 1 e 2. Certo? Observe o seguinte, uma coisa importante aqui. Eu estou pedindo para mostrar que existe uma raiz, pelo menos uma. Inclusive, aqui poderia ter mais de uma raiz, né? O gráfico poderia fazer algo assim, ó. E interceptar mais de uma vez. Então, o TVI, ele me mostra que ele pode ser utilizado para mostrar que existe pelo menos uma raiz, num certo intervalo. Tá claro? Só que ele não me diz quem é essa raiz. Ele só me
permite demonstrar a existência da raiz. Mas dizer quem é a raiz e onde a raiz está, não sei. Tudo bem? Tá claro para todo mundo? Tá? Então mostra a existência, mas quem é eu não sei. Então vamos mostrar que essa equação existe uma raiz. Primeira coisa que eu faço é o seguinte, ó. Eu vou definir a seguinte função: f de x igual a 4x ao cubo menos 6x quadrado mais 3x menos 2. Eu vou pegar esse lado aqui e vou definir como se fosse uma função. Tudo bem até aí, gente? Primeira coisa, para eu usar o TVI, eu tenho que garantir que a função essa função é contínua? Por quê? Porque ela é polinomial. Mas eu já falei que todas as funções elementares que nós trabalhamos, elas são contínuas em seus domínios. Então essa função é contínua, f é contínua. Ela é contínua em todos os reais, que é o domínio dela. Em particular, ela é contínua aqui, no 1 e 2. Tudo bem? E aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou calcular quanto que vale f de 1. E também quanto que vale f de 2. Com que intuito, professor? Vocês vão já ver. Quem é f de 1? 4 menos 6 mais 3 menos 2. 4 menos 6 menos 2. Menos 2 mais 3, 1. 1 menos 2, menos 1. Isso aqui é negativo. Concorda? F de 2. 4 vezes 2 ao cubo dá 8. Menos 6 vezes 2 ao quadrado dá 4. Mais 3 vezes 2, menos 2. Isso aqui vai dar 4 vezes 8, 32. 6 vezes 4, 24. 3 vezes 2, 6. Menos 2. 32 mais 6 dá 38. 24 menos 2 dá 26. 38 menos 26 dá 12. E isso é positivo. Concorda? Ora, olha o que está acontecendo no gráfico. No 1, a imagem dele é menos 1. A imagem da função no 1 é menos 1. Negativo. No 2, a imagem da função é 12. Positivo. E a função é contínua. Tem como eu sair daqui para cá, com o gráfico contínuo sem interceptar o eixo x? Não tem. Pelo menos uma vez vai interceptar. E nessa vez, quando interceptar, aqui vai estar a raiz. Só preciso justificar esse fato. E eu justifico o quê? Pelo TVI, que é o teorema do valor intermediário, existe alguém no intervalo 1 e 2, tal que f desse alguém é igual a 0, que é a raiz. Sim ou não? Tudo bem? F de C é igual a 0. Isto é 4x ao cubo menos 6x quadrado mais 3x menos 2 igual a 0 possui raiz C. Pronto. C é a raiz dessa equação. Tudo bem, gente? Ficou claro? Deu para entender? Então, o TVI ele é mais uma ferramenta, agora não para calcular limites, mas sim para a gente trabalhar conceitos de continuidade de funções. Em especial, ele é muito útil para a gente demonstrar a existência de raízes, tá? Olha só esse outro exemplo. Mostre que essa equação aí admite pelo menos uma solução real. Agora o intervalo ele não delimitou. Mas isso não é problema. Olha só. X à terceira menos 4x mais 8 igual a 0. Certo?
Eu vou definir a função f de x igual a x à terceira menos 4x mais 8 igual a zero, seria a equação. Vou definir essa função, tudo bem? Primeira coisa que você precisa observar na tua solução. Essa função é contínua ou não? É contínua, então escreve isso. F é contínua. Tudo bem? Segunda coisa, eu preciso de dois extremos de intervalo, de modo que a imagem de um seja positiva e a imagem do outro seja negativa. Porque se eu conseguir isso, eu vou poder usar aquela mesma ideia. Como a função é contínua, ela vai sair de um valor negativo para um valor positivo, ou vice-versa, e uma hora vai interceptar o eixo x. E, portanto, nessa interseção vai ter uma raiz. Tudo bem? Eu só preciso agora investigar quais são esses dois caras. F de quem vai ser um valor positivo e F de quem vai ser um valor negativo. E aí você pode chutar. Por exemplo, F de 0. Como ele não delimitou o intervalo, eu posso chutar. F de 0 dá quanto, gente? 8. É positivo. Se eu encontrar agora alguém que a imagem seja negativa, acabou meus problemas. F de quanto vai dar um número negativo? Não? 2. 2, bora ver. F de 2 vai dar 2 ao cubo, menos 4 vezes 2, mais 8. Aqui dá 8, menos 8, mais 8. Ainda é positivo. Então 2 não me serve. Tá claro? Eu quero que seja um outro que dê negativo. Menos 2, vamos ver, menos 2 ao cubo, menos 4 vezes menos 2, mais 8. Aqui vai dar menos 8, mais 8, mais 8. Cancela, cancela, dá 8. Positivo ainda. Não me serve. Menos 3. Menos 3 ao cubo, menos 4 vezes menos 3, mais 8. Menos 27, mais 12, mais 8. Dá 20, menos 27 dá menos 7, que é negativo. E aí ficou bonito. Tudo bem? Pelo TVI, precisa citar o resultado. Existe alguém no intervalo menos 3 e 0, tal que f desse alguém é igual a 0. E, portanto, essa equação possui raiz. Beleza? Fala. Porque ela é polinomial. Todas as funções, na verdade, todas as funções elementares, funções polinomiais, trigonométricas, funções racionais, quocientes, funções logarítmicas, funções exponenciais e a composição dessas funções são sempre funções contínuas em seus domínios. Todas as funções elementares, que são as funções que a gente viu, que a gente trabalhou, hiperbólicas e tudo mais, todas as funções elementares são contínuas em seus domínios. Beleza? Então, como essa função é polinomial, ela é contínua. Ficou claro, gente? Ainda temos tempo? 3 minutos. Olha o item B. Existe um número que é exatamente uma unidade a mais que seu cubo? Será que existe algum número que é exatamente uma unidade a mais do que seu cubo? Em termos algébricos, o que ele está perguntando? Existe x tal que esse x é uma unidade a mais que o cubo de x? Será que existe algum valor x que satisfaz aquela equação? É isso que ele está perguntando. Bora ver? Eu preciso definir uma função aí para usar o TVI. Qual é a função que vocês acham que a gente vai definir? Observe, a função que a gente estava definindo é a função da equação.
Função igual a zero. Aqui não está exatamente do jeito que eu quero. Mas eu posso simplesmente fazer assim, ó. X ao cubo menos x mais 1 é igual a zero. Você concorda? Se eu passar esse x para cá negativo, vai ficar assim? E aí eu defino a função que eu quero. X ao cubo menos x mais 1. Essa função eu já sei de cara que ela é contínua. É uma função elementar, polinomial, é contínua. E aí eu só preciso verificar isso. Dois caras, um que a imagem seja positiva e a imagem do outro seja negativa. Vamos lá. Vamos começar com f de 0, que vai dar 1, que é positivo. Certo? Outro, que agora seja negativo. Menos 1. Com certeza? Vai ficar menos 1 ao cubo, menos 1 mais 1. Menos 1 ao cubo dá menos 1, mais 1 dá 1. É positivo. Então não me serve. Hã? Menos 2? Menos 2 ao cubo, menos 2, mais 1 dá menos 8, mais 2, mais 1, que dá menos 5, que é negativo. Opa, então ficou bonito, tá? Portanto, pelo TVI, existe alguém no intervalo menos 2 e 0, tal que f desse alguém é 0. Portanto, a equação tem raiz. Ficou claro, gente? Com certeza. Tchau.